para a gente, de fato, começar. Pronto, então a gravação foi iniciada, né? Então, esse é o nosso quinto encontro, estamos falando do manejo da amamentação e vamos abordar esses temas que estão aí postos e que eu já comentei com vocês. Para começar, então, vamos falar dos bebês que não sugam, e aí a gente tem uma infinidade de questões que podem se relacionar a esse bebê que não suga, né? Tem bebês que dão muito trabalho, às vezes a gente fica assim, sem saber o que fazer, porque de fato são bebês que não querem, ou não querem, né? Parece que não querem, porque são bebês que choram muito quando a gente tenta colocar o seio, é como se estivesse empurrando para trás, eles não conseguem de fato estabelecer uma mamada, ou são bebês que têm uma amamentação mais déficit, e aí, né, mais débil, e a gente vai precisar de algumas estratégias para que essa amamentação ela consiga fluir. Então, a gente tem alguns fatores de riscos, né, fatores de risco para esses bebês que não sugam, que são os bebês prematuros, os bebês pequenos para a idade gestacional, os bebês grandes para a idade gestacional e bebês que têm alguma síndrome, principalmente, né, aí eu vou falar aquelas síndromes que podem ter alguma alteração de tônus muscular. Então, por exemplo, a trissomia do 21, então os bebês com síndrome de Down, eles têm, em regra, uma dificuldade maior de estabelecer essa amamentação, porque eles têm uma maior atonia muscular, né, nesses músculos que vão ser músculos essenciais para a mamada, e às vezes a gente precisa ter uma estratégia para, de fato, conseguir fortalecer e estabelecer essa amamentação. A gente tem ainda, independente de ser prematuro, PIG, GIG ou algum bebê que tenha uma síndrome, né? Disfunções orais diversas. Então, a gente pode ter um bebê que tem uma anquiloglossia, né? Que é um frênulo curto, que a gente já comentou aqui. A gente pode ter um bebê mesmo que tem uma hipotonia, embora não haja nenhum fator específico para isso. A gente pode ter bebês que têm disfunção sensorial, então um bebê que muitas vezes, a depender de como a gente até pega o bebê, é um bebê que se estressa mais, que vai chorar mais, ou, por exemplo, bebês que têm um reflexo de gag mais anteriorizado, então aqueles bebês que quando colocam o mamilo na boca, eles nauseiam, né, e aí parece que vai vomitar, ou até regurgitam alguma coisa, porque eles ficam, de fato, nauseados com esse mamilo na boca. E aí a intervenção no parto são fatores que a literatura traz como fatores que podem contribuir para esse não sugar, uma separação precoce, né? Então, estava mostrando que essa primeira hora, o contato pele a pele, ainda que o bebê não sugue, né? Isso é muito importante, porque a primeira hora de vida não se refere ao bebê sugar, ele não é obrigado a nada, quem é obrigado somos nós, profissionais, a deixar esse momento acontecer, esse pele a pele acontecer, bebê e mãe se reconhecerem e se a gente fizer tudo isso, o bebê possivelmente ele vai se mamar. E aí o reflexo de gag também, que eu já falei. Então, são alguns fatores que podem contribuir para esse bebê que não suga, tá? E aí, dentro dessa infinidade de coisas que podem acontecer, a gente precisa, né? De algumas coisas. A gente precisa analisar caso a caso, porque de repente vai ter essa queixa, ou a gente vai ver, né? A gente, por exemplo, para quem trabalha ali na sala de parto, de repente vai ver no pós-parto, nas primeiras 24 horas, que é um bebê que não está de jeito nenhum sugando, e a gente precisa entender o porquê dessa sucção não acontecer, é um problema do bebê, ou é por uma anatomia da mama que não contribui, que a gente vai falar sobre isso. A gente precisa, a partir do que identifica, né, que foi o que aconteceu de fato, dar um tempo e estabelecer metas. Então, é um bebê que não está sugando de forma alguma, é um bebê pequeno para a idade gestacional, que fica muito sonolento, ele não consegue sugar porque ele dorme o tempo todo. Então, a gente precisa, ele não consegue, embora a gente coloque até no dedo, aí ele não tem uma sucção, né, bem estabelecida, não faz um ciclo de sucção adequado, a gente precisa fortalecer e dar tempo. Então, assim, não é todo bebê que já vai conseguir mamar nas primeiras 24 horas. Então, identificar as questões, conversar com a família, né? Alimentar o bebê. Isso é muito importante. Um bebê que não é alimentado, ele não vai mamar, né? Porque vai ser um bebê que não vai ter força para sugar. Sugar cansa e gasta energia. A gente precisa alimentar o bebê. De que modo? A gente já falou sobre isso. A gente vai tentar fazer ordenha desde o primeiro dia, porque colostro é pouca quantidade, são gotinhas. E se não conseguir, obviamente, bebê com a fórmula infantil. E, enquanto isso, fazer o quê? Proteger a amamentação. De que forma a gente protege a amamentação? Desde ali do pós-parto, o bebê não sugou, começar a fazer estímulos de mama, que a gente falou sobre isso no encontro passado, para que
se hoje ela não está produzindo, amanhã ela já produz algo, e depois de amanhã já produz o suficiente, enfim, para que esse bebê logo consiga se alimentar exclusivamente do leite da mãe. E a gente vai oferecer, obviamente, esse leite que está sendo retirado de uma maneira protetiva. A gente não vai inserir ali logo bicos artificiais. Então, orientar, ensinar as mulheres, ensinar, não basta falar, ensinar como utilizar o copinho, por exemplo, para que esse bebê sugue, para que esse bebê se alimente, desculpa, ou as outras estratégias que a gente também já falou na aula passada, né? Que seria o sonda-peito ou o sonda-dedo que eu vou falar hoje para vocês. Porque aí eu vou ainda retomar isso, que é uma das etapas de como ensinar o bebê a mamar, né? Que aí é esse próximo ponto que eu vou falar. Então, além de tentar conversar, explicar a situação, a gente precisa sanar essa ansiedade, né? Entender que o bebê, ele possivelmente ele vai mamar, mas ele precisa de um tempo maior, né? Existem bebês que eles podem demorar em torno de 2 a 3 semanas para a amamentação se estabelecer, a sucção se estabelecer. Então, é preciso paciência, é preciso alimentar o bebê, é preciso estimular a mama e proteger a amamentação nesse circuito aí, para que, né, e encorajar a mulher e a família para que eles não desistam precocemente. Então, normalmente, esse bebê que não suga, a gente precisa fazer um trabalho oral nesse bebê para estimular essa sucção. Se o problema dele é não saber sugar, como é que eu sei disso? Eu vou fazer o que eu falei, acho que no primeiro dia, nossa primeira ou segunda aula. Eu mostrei para vocês como a gente faz um exame oral do bebê. Então, eu preciso fazer esse exame oral. Eu coloco o meu dedinho de luva, eu vou fazer os exercícios e vou perceber se ele tem uma boa sucção, se a língua ela canula direitinho, se o bebê tem um vácuo bom que eu puxo, ele puxa puxa contra ali com a língua e com a boca. Eu percebo se ele não está mordendo o meu dedo. Então, às vezes, o bebê tem uma sucção boa, não é de exercício oral que ele precisa, mas, por exemplo, é um mamilo desfavorável. É um mamilo invertido, um mamilo plano, e aí o que eu preciso focar não vai ser necessariamente no exercício oral, e sim estratégias para que ele consiga pegar esse mamilo desfavorável, que eu vou falar já já. Então, para além disso, do exercício oral, se for necessário, a alimentação, né, a alimentação de forma protetiva da amamentação, não vou colocar ali uma mamadeira, vou evitar isso ao máximo, vou ensinar essa pessoa que está ali a alimentar de outras formas e entendendo que o bebê precisa de tempo também, que isso vai acontecer, mas a gente talvez precise de um tempo. Quanto tempo, a gente não sabe exatamente, mas a gente vai acompanhando a evolução. Então, os exercícios orais, eu não vou mais parar nesse ponto. Por quê? Porque eu já trouxe isso para vocês em outro momento. A gente tem vários exercícios orais que eles vão ser importantes quando o bebê apresenta alguma disfunção oral. Seja um bebê que não faz uma abertura legal, né, da boca, então eu vou fazer os exercícios para poder melhorar essa abertura de boca. Seja porque o bebê tem uma língua mais curta e eu preciso alongar esse movimento de língua. Eu não estou dizendo aqui que freio curto se alonga, porque ele não se alonga, é outra coisa que eu estou dizendo quando o bebê, embora tenha uma língua que pode ser funcionante, ele não faz um movimento de protusão de língua, ele não faz. Ou que tenha um freio curto, mas que não seja tão limitante, porque existem freios curtos, como o que eu já falei aqui, do tipo 1, que é na pontinha da língua, que o bebê não vai colocar essa língua para fora. Eu posso fazer o exercício que for. Por quê? Porque freios de língua, né, freios curtos de língua, eles não são flexíveis, ele é feito de um tecido que ele não tem o poder de ser, né, de ser elástico. Se alguém já falou isso, é porque desconhece, de fato, a fisiologia. Então, anatomia e fisiologia, não vai acontecer isso. O que é que eu falo sobre alongamento de língua? Essa língua que ela pode, anatomicamente, eu vejo que não tem um freio limitante, e eu vou fazer exercício para a língua e mais para frente, para fortalecer base de língua. A massagem de músculos faciais. Então, a gente também teve um momento aqui que a gente falou sobre esses exercícios, e aí eu peço para que vocês revisitem essa aula, quem tiver dúvida, para entender um pouquinho sobre esses exercícios orais. A gente também tem os exercícios para melhorar a vácuo ou canular a língua. O que é canulamento de língua? É aquela língua que fica em U, porque eu preciso que a língua, né, ela não pode ficar assim reta, a língua ela tem que formar como se fosse um cano, um meio cano, para que o mamilo e o complexo arelo-mamilar, ele vá entrando ali, de fato, sem perder o vácuo. Então, canulamento de língua e de pressão de bochechas, a gente
vai, obviamente, ensinar a essa pessoa, ao cuidador, a fazer o exercício que for necessário. Qual é que eu preciso para esse bebê? Eu percebo que ele tem um padrão mordedor, a língua fica para fora, ele fica bem fechando a boca, sem colocar a língua para frente. Então, eu vou trabalhar mais com alongamento de língua, eu vou trabalhar mais, talvez, com pressão de bochecha, porque precisa para pressão positiva da mamada. Mas aí, então, a gente tem os exercícios orais, que a gente vai ensinar essas pessoas se de fato for necessário, né? Eu lembro aqui que a profissão de fonoaudiologia é a profissão que vai, de fato, trabalhar mais profundamente isso. Essas técnicas de exercícios orais são técnicas simples que a gente aprende, às vezes, em cursos relacionados, de fato, à amamentação, mas que, obviamente, para bebês com padrão de sucção muito débil, a gente, né, quem não for da área da fonoaudiologia, não vai poder ir tanto além. Aqui é para a gente trabalhar um bebê que não é um bebê que tem algo muito grave nesse sentido, né? De fato, para a gente melhorar a força, canulamento, enfim, são exercícios mais simples, né? Obviamente, tem alguns bebês que a gente vai precisar ter um trabalho mais interdisciplinar mesmo, ou multidisciplinar. Aí eu trouxe aí essa técnica da mão de bailarina, que vai ser a primeira coisa que eu vou falar, assim, específica, que é o seguinte. A gente tem, né, alguns bebês que são bebês que têm maior dificuldade, de fato, de estabelecer a mamada, por conta que tem uma atonia muscular maior, como eu citei inicialmente, por exemplo, bebês que têm síndrome de Down. São bebês que às vezes a gente faz o dedo luva, ele até consegue, mas na mama, por precisar fazer uma abertura maior de boca, cansa muito mais o músculo. E para que a gente consiga ajudar na execução, a gente pode usar essa técnica que é conhecida como a técnica de mão de bailarina, em que, né, aqui eu trouxe essa imagem para mostrar inicialmente. Quem está amamentando vai colocar a mão nessa posição, ó, próximo à mama. Vamos olhar primeiro a primeira imagem, ó. Aqui o queixo do bebê vai se apoiar aqui, entre o polegar e o indicador. Esses 3 dedos, né, o dedo médio ao dedo mínimo, eles vão dar uma base para a mama. Por quê? Porque a mama, principalmente se for mais volumosa, o bebê vai ter mais dificuldade de segurar esse vácuo. Quanto maior a mama, mais peso ela tem. Então, se a mama pesa, o que é que acontece? Muitas vezes o bebê, ele solta esse peito, principalmente nos primeiros dias. Estou falando até de um bebê que não seja um bebê, por exemplo, com síndrome. Um bebê que não tenha síndrome ou nenhum tipo de disfunção oral. Mas ainda assim, às vezes, quando a mama é muito grande, o bebê tem dificuldade de manter essa pega, porque a mama pesa muito. Então, a gente pode utilizar também essa técnica, mas aqui essa técnica foi pensada para dar um auxílio, principalmente quando tem essas disfunções orais mais de vácuo. Então, é assim, é o bebê que solta o peito o tempo todo, não consegue dar 2 sugadas, o peito sai da boca. Então, a gente pode pensar, né, além de outras coisas que frequentemente a gente usa, como tipóia, um paninho, um paninho mesmo, uma fraldinha ou um paninho de boca enrolado para colocar embaixo da mama para dar apoio. Algumas posições são mais fáceis, mas a gente pode usar, por exemplo, aqui, essa posição em que a gente vai segurar o bebê dessa forma. Por quê? Porque o queixo do bebê fica apoiado aqui entre os 2 dedos, polegar e indicador, e ao mesmo tempo, o polegar e indicador, eles ficam segurando a bochecha do bebê. Não é apertando, é apenas dando uma firmeza, para que quando esse bebê abrir, ele tenha, né, a nossa própria mão ajude a fazer um momento de fechar e ajude essa pressão positiva, de fato, da sucção, para que se perca menos o vácuo. E aí, por outro lado, como eu falei, essas outras mãos, elas vão segurar embaixo a mama. Então, basicamente, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar um bebê, então, vai ensinar essa pessoa que está amamentando. As posições invertidas, em regra, por exemplo, a posição invertida, né, que é conhecida como invertida ou de futebol americano, elas ajudam muito, principalmente quando a gente verticaliza o bebê, porque
Normalmente é o que eu falo, o peito ele já fica em cima do bebê, né? Vamos pensar em uma pega assimétrica, o bebê pegando de baixo para cima, eu faço a prega e coloco essa mama aqui. O peito fica em cima do bebê, então, normalmente, essa posição é uma posição que tem menos perda de vácuo, porque o peito realmente, ele já fica ali em cima, né? A gravidade ajuda. É mais difícil o bebê soltar. Mas se ele não conseguir ainda, né, ficar soltando muito, a gente pode tentar pegar esse bebê, e aí eu tô pegando aqui o bebê nessa posição tradicional invertida, eu tô colocando para poder auxiliar na hora de fazer a pega. Mas aí, o que é que eu preciso fazer para a mão de bailarina? Eu não vou poder ficar nessa posição, eu vou precisar trocar de fato, porque a pega vai ser assim. Enquanto os meus 3 dedos seguram a mama, esse aqui vai segurar o queixo do bebê. Então, é o seguinte, se nos primeiros dias, né, se o bebê ainda não sabe muito bem onde pegar, o ideal é que tenha alguém ajudando essa pessoa, para que esse alguém faça a prega e redirecione o peito, enquanto que ela está, ao mesmo tempo, segurando a mama e o queixo do bebê, porque ela ficaria nessa posição. Só que é difícil se ela for tentar colocar esse peito, porque aí ela teria que, se ela for sozinha, ela vai ter que colocar sem ser com a mão invertida, ou ela teria que colocar com a mão invertida e rapidamente trocar para dar esse apoio. Aí vai depender muito da situação dela, né? Se ela tem uma situação que ela vai ter um acompanhante, alguém que vai estar próximo, pelo menos nos primeiros dias, para direcionar, para que além do bebê dela dar esse apoio, o bebê pegue bem o peito, pegue corretamente, aquela pega assimétrica, porque a gente já viu que no início o bebê ele não sabe, a gente precisa de fato colocar para que ele pegue bem e evitar laceração, né, lesão mamilar, e aí depois ela vai fazer esse apoio. Esse apoio seria bem assim. Como a minha boneca não abre a boca, o peito fica soltando, mas seria essa posição. A minha mão aqui tá apoiando a mama embaixo. Então, a gente vai ficar segurando para de fato, quando tem bebês também, né, bebês com fissura labial, a fenda palatina ela é mais complexa, mas a depender da profundidade também, do tamanho, a gente consegue também um melhor trabalho com essa técnica, né? Qualquer coisa, vocês abram o áudio e falem, gente. Então, vamos lá. A gente viu, né, um pouco sobre os exercícios orais, essa técnica da mão de bailarina, que é para, de fato, trabalhar a questão muscular do bebê. Mas o segundo ponto importante é alimentar esse bebê, né? Então, esse bebê, ele precisa ser alimentado. A gente não pode pensar em um bebê que a gente quer que mame, né? Pensa aí, um bebê que já tem uma sucção mais deficitária por algum motivo. Imagina se a gente não alimenta esse bebê bem. Então, alimentar o bebê é fundamental para que ele aprenda a mamar. A gente precisa entender isso. E aí eu já falei para vocês, né, como é que seria essa alimentação, vai depender muito se a gente consegue já ordenhar, a gente vai obviamente oferecer o colostro e o leite, se não consegue a gente vai ter que ver, né, para inserir uma alimentação artificial, que aí ela tem que ser prescrita pelo médico ou nutricionista. A gente vai evitar ao máximo os bicos artificiais. A gente está entendendo aqui uma situação de um bebê que a gente quer que aprenda a mamar. Se a gente insere um bico artificial, a gente vai dificultar a vida dele muito mais. Porque, veja, aqui a gente tem uma mamadeira. O que é que o bebê precisa fazer com a mamadeira? Ele vai simplesmente abrir e fechar a boca. O padrão de mamada de um bico artificial, seja a mamadeira, né? Ou seja a chupeta, é de abrir e fechar. Se a gente coloca pela primeira vez uma chupeta na boca do bebê, na maioria das vezes ele faz o quê? Ele cospe. Por quê? Porque eles têm esse reflexo mais de protusão da língua. Inclusive porque para a sucção eles precisam protuir a língua, né? Precisam botar essa língua para fora. Então a gente segura até que eles aprendem a deixar a língua mais para trás. E aí o que acontece? Existem muitos bebês que vão mamar exclusivamente e de forma prolongada, utilizando o bico, existem. Mas existem também uma grande parte de bebês que vão, de fato, ter essa confusão e que vão
desmamar precocemente, ou vão confundir esses bicos. Enfim, aqui na mamadeira, eu não dou possibilidade para ele colocar a língua para fora. Se ele colocar a língua para fora, ele vai empurrar e a mamadeira vai sair da boca. Então, ele aprende sempre esse padrão mordedor, além de que ele vai aprender sempre um fluxo mais fácil, e a gente pode ter essa confusão também de fluxo. Mas a questão dos bicos artificiais é justamente essa. Vamos evitar o bico artificial. Esse slide aqui, né, ele foi de um estudo, algumas partes de um estudo, coloquei aí só essas imagens pequenas, que comparou quais os músculos da face que se utilizam quando o bebê mama direto no seio, quando ele faz o uso da mamadeira, ou do copo ou da sonda, né? Aqui nesse slide de baixo, a gente tem seio, copo e mamadeira. Se vocês forem observar, por exemplo, né, em termos de amplitude, o que é que a gente tem? A gente tem aqui, por exemplo, que para o seio, né, o bebê ele vai usar principalmente músculos do temporal, em termos de quantidade de amplitude, e o masseter. O bucinador, que é esse músculo mais da frente de mordida, é muito pouco, né? O uso, tanto em termos de amplitude, como em termos de média de força. Já se a gente compara, por exemplo, com o copo e com a mamadeira, o músculo que mais vai se utilizar na mamadeira vai ser o bucinador, que é esse músculo de mordedor, diferente daqui, ó. O músculo que mais se utiliza aqui é o temporal, depois o supraioide, depois o masseter e depois o bucinador. Então, veja que é muito diferente, né, a utilização dos músculos. E é por isso, de fato, que existe essa confusão muito forte quando a gente insere um bico artificial. E se eu estou falando de um bebê que já tem uma sucção mais débil, eu estou fazendo com que ele desenvolva muito mais os músculos aqui de frente, do padrão mais mordedor, do que, de fato, os outros músculos que ele precisaria desenvolver. Então, a gente vai tentar, ao máximo, fazer o seguinte. Se o bebê ele não suga, porque, de fato, ele tem uma sucção débil, eu não estou falando aqui daquele bebê que suga bem, mas não pegou o peito, porque o mamilo é um mamilo desfavorável, eu tô falando de um bebê de fato que não suga, ele nasceu, né? Normalmente acontece, o que é que eu vou lembrar aqui de um caso, um bebê que nasceu, um bebê pig, embora idade gestacional 40 semanas, mas o bebê nasceu muito pequenininho, 2 quilos e 100, alguma coisa assim. E era um bebê que não sugava de jeito nenhum. Colocava o peito na boca do bebê, o bebê ficava com a boquinha parada, não sugava. E é o que aconteceu. De fato, quando eu fui fazer aquele primeiro teste, né, do oral, o bebê não sugava nem o dedo. E quando eu falo nem o dedo, é porque o dedo é muito mais fácil de sugar do que a mama, obviamente, porque o dedo, a abertura de boca é muito pequena. Então, o bebê não sugava, ele não tinha um ritmo de sucção, às vezes ele dava uma sucção e se perdia na língua. Então, vamos lá, a gente precisa o quê? Alimentar o bebê. Como é que normalmente a gente ensina um bebê a sugar? Sugando. Só que o bebê, às vezes, ele não suga de fato. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos lá, alimentar o bebê. Então, inicialmente, se o bebê não suga de jeito nenhum, a gente vai ter que alimentar ele. Ou com um copinho, ou com a seringa, dando gotas, ou com colherinha, com gotas, né? Porque no primeiro dia ele vai precisar de muito pouco. Mas alimentar. Então, alimentar, vai alimentando. Enquanto isso, que exercício oral e dedo mínimo, principalmente, para estimular a sucção. Normalmente, esses bebês que não têm uma disfunção muito grave associada a alguma outra questão sindrômica ou patológica, eles são bebês que evoluem rápido. Então, normalmente, com do segundo, terceiro dia, eles já fazem sucção no dedo mínimo. Então, o bebê começou a sugar dedo mínimo, tá na hora da gente passar para a alimentação do finger feeding, que é o quê? É a sucção do dedo sonda. O dedo sonda, ele não é o peito, obviamente. O bebê só aprende a mamar peito mamando o peito, mas na escala de evolução, né, seja com bebês prematuros, né, às vezes o bebê prematuro é separado da mãe, ele fica com a sonda aberta, não se alimenta nos primeiros dias, quando inicia a alimentação, muitas vezes é por gavagem, e aí quando inicia a sucção, o padrão de sucção, muitas vezes a gente fazendo com sondinha mesmo, dedo mínimo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vou voltar a falar, a sonda sempre é o número 4. Eu falei isso na aula passada, quando a gente falou do sonda peito.
A sonda sempre vai ser número 4. A gente precisa usar a menor sonda possível para não ir um volume muito grande para esse bebê. Principalmente para não causar essa confusão de fluxo. Então, sonda número 4. O que é que o finger feed vai fazer? Ele vai promover a coordenação. É o que eu quero primeiro, que o bebê aprenda a sugar, deglutir e respirar. Então, ele vai sugando, deglutindo, respirando. Sugando, deglutindo, respirando. E a ideia é que essa sonda, ela não seja por muito tempo. A sonda dedo, ela não é uma técnica para se usar a longo prazo. Ela é uma técnica para se usar a curto prazo. A gente vai usar a sondinha dedo ali, de repente, por 2, 3, 5, 7 dias no máximo. Enquanto isso, quando o bebê começar a ficar com a sucção mais padronizada, mais forte, que às vezes pode ser no segundo dia, no terceiro dia, a gente já vai começar a colocar ele no seio, ainda que não seja para ele se alimentar diretamente ali, ainda que seja para ele pegar um pouco, sugar, e aí a gente bota de repente a sondinha peito, e quando a gente conseguir que ele sugue o volume que ele está sugando da sondinha peito, a gente já larga o dedo. E aí vai ser só sonda peito, até que a gente vai tirar esse complemento. Quando é que vai tirar o complemento? A gente vai tirar o complemento quando a gente perceber que o bebê está sugando bem. A gente vai começar a oferecer primeiro, né? Eu comecei a já passar para frente, mas vai começar a oferecer primeiro o peito sem sonda. O bebê vai sugar bastante. Quando começar a ficar sonolento, vai colocar a sonda. E aí, às vezes, o bebê, se ele já tomava 40 ml, vai tomar só 20. Então, tá na hora de começar a reduzir esse complemento. Ele não tá mais precisando, porque ele já está sendo capaz de retirar o volume do peito. Mas voltando para o sonda-dedo, então a gente vai precisar fazer com que esse bebê sugue, né? Então, fazer esses orais, o bebê começou a sugar o dedo, vamos colocar ali aquele volume para ele tomar no sonda dedo. Então, ele vai começar a se alimentar pelo dedinho sonda. Como é que a gente faz o dedinho sonda? A gente faz o dedinho sonda, eu vou mostrar de novo aqui. A gente faz, é muito simples, né? Inclusive, é uma técnica que... A próxima quinta... o coisa. Deixa eu fechar aqui, amiga. Pronto, a me fechou já. Ó, então, o que a gente vai fazer? O bebê tá aqui, né? Então, eu tô com o bebê, eu vou sempre segurar o bebê, apoiando a cervical, né? A gente pode, desde já, ensinar a essa lactante a fazer o contato pele a pele, ela mesma colocar o dedo dela, para que ela... porque é um momento de alimentação, um momento de vínculo muito importante. Se a própria mãe, ela não precisa lavar as mãos, né? Eu tô falando já de um bebê que tá bem, que não tem nenhum risco maior aumentado para algum processo infeccioso, mas ainda assim, lavar as mãos, higienizar é suficiente. Se for eu a fazer, obviamente eu vou colocar luva, mas essa mulher, ela pode lavar as mãos, a unha sempre curta, e aí ela vai colocar, pegar o dedinho mínimo dela e vai colocar o dedinho. Quanto do dedo? Simplesmente essa primeira parte, na polpa aqui. Então, ela coloca isso, ela pode fazer uma leve pressão da polpa do dedo no céu da boca do bebê, porque isso estimula a sucção, né? A gente também já falou disso. E a sondinha, número 4, é a sonda pequena, né? Eu tenho essa parte da sonda. Normalmente a sonda, no final, ela é arredondada e ela tem vários, ela tem 2, 3 furinhos. O que é que eu faço normalmente? Eu corto para ficar um único furinho mesmo de frente. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar o volume do leite, que é para ser dado ao bebê, né? De preferência o leite ordenhado, se não for possível, vai ser o leite artificial. A gente vai colocar essa parte aqui dentro. E aí, se, né, nos primeiros dias a gente tem o apoio de alguém que vai estar com essa mulher, ela pode inicialmente colocar o dedo. Quando o bebê começar a sugar, alguém de forma lateral vem colocando pelo cantinho da boca do bebê. Então, como é que a gente coloca? A gente coloca normalmente a sonda pela comissura labial. Então, a gente vai botar aqui, ó. Pelo cantinho da boca. Se ela tá sozinha, a gente também vai ensinar essa pessoa a fazer sozinha, né? Então, ela pode pegar a própria sondinha, colocar aqui com o dedo dela, o mesmo tamanho do dedo dela. Ela tá com um frasquinho, que é o ideal que não seja o frasco aberto, claro. Se ela tiver, a mamadeira é ótima para isso. A função melhor da mamadeira é ser o apoio, porque o que a gente faz se ela tiver uma chuquinha? A gente pode furar isso, colocar aqui dentro, passar a sonda, né, por orifício. Vamos ver aqui. A gente pode passar a sonda pelo orifício e aí vai ser muito mais fácil.
eu ver se eu consigo. Acho que aqui não tá. Não consegui passar. Mas vamos fazer assim. Isso já evita mais fácil de derramar, né? Então, o que é que eu fiz? O meu bebê tá aqui, então eu já vou com o meu frasquinho, dedo mínimo. Então, pronto, eu já coloco na boca do bebê. O bebê vai começar a sugar já meu dedo com a sondinha. E a sondinha pode ficar em cima ou lateral, não tem problema. Qualquer uma das duas formas funciona, porque o que vai fazer com que o leite saia pela sonda não é a língua passar na sonda, é a pressão oral. Na hora que o bebê fizer o vácuo, que a pressão positiva agir ali dentro, o leite ele vai subir. Então a sonda pode ficar em cima ou pode ficar lateral, tanto faz. Coloca, meu bebê vai sugar. Então, lembrar que o recipiente, de preferência, vai ficar a nível do peito, nem em cima, né? Nem muito embaixo, para não dificultar tanto. E eu vou deixar esse bebê sugar. Então, a sonda dedo. Tá travado, gente, para vocês? A sonda dedo. Não, tá tranquilo. Tá ok? Beleza. Então, a sonda dedo é uma estratégia muito boa para a gente conseguir começar a alimentar esse bebê, para recoordenar. Então, meu bebê sugou hoje com sonda dedo, já ele não sugava, começou a sugar com sonda dedo. Aí eles cansam, eles vão parar, vão cansar no início, a gente não vai pensar sonda, como falou semana passada. Por quê? Porque eu quero facilitar um pouco, tá? Se ele começar a ficar muito cansado, eu posso deixar o frasco um pouquinho mais alto para facilitar. Lembrar que quando o nível de leite começar a cair, eu tenho que deixar esse frasquinho mais inclinado para poder a borda da sonda ali, o bocalzinho, ficar sempre dentro do leite para não ficar entrando ar. Porque isso pode parecer muito lógico para a gente, mas para quem está ali fazendo o processo, não. Então, a gente tem que falar esmiuçado, todos os detalhezinhos. Então, esse bebê, ele começou a sugar o dedo, e aí ele vai passar a fazer sucção dedo-sonda, que é justamente para fazer essa regulação. Como é que eu faço a higiene da sonda? Então, eu sempre, quando eu vou, né, vocês podem, por exemplo, se eu não sei, a depender de onde vocês trabalhem, se a realidade de vocês tiverem a sonda aquática, eu não sei se tem, é uma sonda baratinha, né, que eu sei que para muitos pode não ser, mas ela é uma sonda que ela vai custar em torno aí a unidade de R$ 1 a R$ 2, a depender de onde se compre, né, a gente compra às vezes o pacotinho com 10, então sai mais barato. O pacotinho com 10, ele vai acabar saindo mais barato. Cada sonda dessa, a gente pode orientar a pessoa. Vocês estão vendo, não, gente, os slides agora? Alguém está dizendo que não está vendo. Tá travado. Espera aí, deixa eu compartilhar de novo. Diz aí, estão vendo? Sim, Giovânia, deve ser a internet dela. Seu vídeo tá travando. Aqui tá tudo normal. Pronto, então acho que não. Então, se está normal para um, é porque está normal. Senão todo mundo estava vendo travado. Então, pode ser a internet de vocês, gente. Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Cada sonda dessa, a gente pode orientar aquela família que ela pode usar de 48 a 72 horas. Uma sonda, porque eu estou pensando em um bebê que está em casa, né? Nas instituições, cada instituição tem seu protocolo. Muitas vezes nas UTIs, né, se usa 48 horas. Eu gosto de orientar 48 horas. E como é que eu faço depois a higiene? Então, normalmente, por exemplo, eu deixo a sonda e deixo uma seringa com a pessoa, e a pessoa pode usar o soro fisiológico, encher a seringa, por exemplo, uma seringa de 10 ou de 20, lavar com uns 20 ml. Depois que lavar, ela vai encher a seringa em 5 vezes só com ar e jogar para secar o conteúdo que está dentro, para a gente evitar deixar líquido dentro. Essa sonda, ela não pode ser fervida, né? A gente não pode hiperaquecer ela. Então, durante 48 horas, a gente orientando a limpar certinho, dá super certo. Se por acaso é uma família que não vai ter o soro fisiológico, não tem como levar de repente, a gente pode orientar que ferva a água, espere a água esfriar e faça a lavagem com a água fervida, né? Depois que esfriou. Ou uma água, não vai ter mineral, né? Mais filtrada. Mas aí o ideal seria mesmo, no caso, ferver e depois lavar. Então, a gente vai orientar dessa forma sobre a limpeza da sonda. E aí, depois, então, né, depois que eu faço essa alimentação com o dedo para esse bebê
poder ir ganhando esse controle entre a mamada, a deglutição e a respiração, a gente vai oferecer o sonda peito. Então, o sonda peito, ele vai vir logo. Assim que ele começar a coordenar melhor o dedo, então, às vezes, 24 horas, 48 horas, eu já vou começar a colocar esse bebê no peito. Mesmo que não seja ainda para ele, de fato, se alimentar ali, mas para ele começar a treinar, porque quanto mais cedo ele for para o peito, melhor. Porque qual é o grande diferencial do peito para o dedo? É a abertura de boca. Então, eu preciso começar a trabalhar com esse bebê, a abertura de boca. Então, abrindo boca, usando posições estratégicas, como a posição invertida, que vai ser a mais estratégica de toda para esse momento, ou a semi-sentada, mas a invertida, ela é muito estratégica para facilitar a sucção. E aí, se o bebê ainda assim, ele já começa a coordenar melhor, pegar o vácuo no peito, mas muito sonolento, às vezes a gente vai colocar ali o sonda peito, né? Esse vídeo eu passei na última aula. A gente vai colocar o sonda peito para que ele comece a se alimentar a partir da sonda no peito e até que ele comece a ficar mais ativo e mamar melhor, né? O sonda peito aí a gente já tem uma tranquilidade maior, deixar um tempo maior, embora seja cansativo, né? Claro, mas a gente já tem uma tranquilidade maior, porque o bebê ele já tem uma abertura de boca ok, ele já vai utilizar os músculos necessários. Aí, quando ele começar a ganhar mais confiança, a gente vai fazer pinçamento na sonda, né? Pinçando a sonda, para que esse fluxo não vá muito fácil. Então, a gente pinça cada vez que entrar uma quantidade de leite, e aí esse bebê ele vai ficando cada vez mais ativo, até que a gente possa, com segurança, e aí esse com segurança é de forma objetiva mesmo, né? Então, o bebê já está há uma semana no sonda dedo. Essa mulher estimulou essas mamas, ela tem uma produção boa, então tá na hora da gente pensar em tirar essa sonda. E sempre é um momento de angústia tirar o complemento do bebê. Mas a gente precisa fazer isso com segurança, porque senão, quanto mais tempo se fica, mais insegura essa família fica para tirar. E como é que a gente faz para tirar o complemento? É como eu disse, se o bebê recebe um volume, vamos supor, de 40 ml, a gente vai começar a ver, já está com ganho de peso ok, já está tudo certo no peso, está ganhando ali um ritmo de 25, 30 miligramas, 30, né, gramas de peso por dia, então a gente vai começar a reduzir. Se esse bebê começar sempre oferecendo peito sem sonda, depois bota sonda, e aí, no momento que esse bebê já esteja mais ativo, a gente vai começar a tirar mesmo. Porque, assim, ó, o complemento a gente dá por horário, normalmente, né? Ah, esse bebê tem que ser o complemento de 40 ml ou 60 ml a cada 3 horas, por exemplo. Estou falando de um bebê ainda ali na primeira semana de vida, né? O que é que acontece? O complemento, ele é de horário, mas o peito não. Então, a gente conversar, explicar que possivelmente quando tirar o complemento ou reduzir, esse bebê vai procurar mais pelo peito, porque possivelmente ele vai se saciar menos de uma vez só e ele vai querer mamar várias outras vezes. Explicar que isso é o comum, que é o natural, né? Porque às vezes as pessoas se assustam com essa livre demanda. Então, retirar esse complemento aos poucos. Então, recebia 40 ml de 3 horas. Aí eu falo, ou a gente faz 40 ml a cada 6 horas, por enquanto, então vamos reduzir. 40 ml de só 4 vezes no dia, 6 horas. E os outros horários você vai dar peito em livre demanda. E aí observa o primeiro dia, o segundo dia, cocô tá ok, xixi tá ok. Com 3 dias ou 4 dias, vamos tentar fazer um peso, para ver se o ganho de peso tá ok. E aí depois tira o restante. Quanto menos volume, mais fácil para tirar, né? Quando o volume é muito maior, a gente tem que ir fazendo também gradual e às vezes demora mais tempo. Mas a gente precisa ir retirando esse complemento, porque veja, uma vez eu acompanhei uma pessoa que ela teve um bebê e ela tinha uma cirurgia de mamas há pouco tempo, coisa assim de 2 anos, e foi uma cirurgia que realmente retirou o complexo areolo-mamilar. E o complexo areolo-mamilar dela ficou com muita fibrose, era muito duro. E o peito era muito fibrose. O que aconteceu foi que o bebê dela não conseguia sugar aquele peito, porque machucava muito, ela tinha uma fissura muito profunda, muito grande. E o outro peito, ele sugava bem, mas ela não conseguia ter uma. Não sei bem se era uma produção, mas a ejeção de leite não era muito boa, porque os ductos, como tinham sido cortados há pouco tempo, não saía muito leite. Saía leite de 2, 3 ductos somente. Então, ela começou a complementar muito cedo, né? Eu lembro que quando eu fui na casa, fui vivê-la, ela tinha assim, o bebê estava com aspecto mesmo de subnutrido, bem amarelo, a fontanela
bem afunda. E quando ela me disse assim, isso era um dia, ela falou assim, ele fez xixi ontem, 2 da tarde. Aí eu fiquei nervosa, meu Deus do céu, lá mesmo liguei para a pediatra, conversei, já começou a fórmula. Vamos fazer uma sonda. E ele continua, ela amamentou ele por 2 anos. E ela usou a sonda nele até coisa de 1 ano e pouco. Veja só, ela disse que chegou um momento que ele mesmo pegava a sondinha já e botava na boca enquanto estava mamando. Então, assim, ela continuou porque ela gostava, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é que um bebê usar a sonda até 1 ano e pouco, talvez isso já não seja tão ideal. Talvez o ideal, se esse uso de sonda foi tão prolongado, porque ela disse que não conseguiu aumentar muito a produção, de fato não era suficiente, porque ele não pegava um peito, só o outro, e o outro, né, não tinha um fluxo grande, de fato ela precisava complementar. Então, assim, tudo é porque às vezes a gente faz um acompanhamento que não se prolonga, né? Mas se em outro momento eu tivesse encontrado ela, a minha orientação teria sido o seguinte: veja, você está com 2 meses, por exemplo, que está com seu bebê. Ou não aumentou, seu bebê mama bem o peito, mas não aumentou o fluxo. O que você faz agora? Que tal se você der o seu peito em livre demanda e der um copo, né, o leite no copinho, e aí com 4 meses pode ser já um copinho de bico rígido, que eu vou falar com vocês em outro momento sobre isso. Com 6 meses, de repente, um copinho já um canudo. Então, assim, isso facilitaria, porque de fato é uma mão de obra muito grande essa questão de sonda, né? Mas assim, ela super se adaptou, só que depois ela teve filhos gêmeos. E aí, com os gêmeos já eram 2, né? E aí era mais complexo no caso, mas aí ela passou por outras questões que não foram essas aí, né? Então, a sonda, ela é um mecanismo que ajuda, mas que não é para usar a longo prazo. A sonda dedo, assim, no limite, eu falo assim, que se for pensar no limite de 1 semana, claro que cada caso é um caso, mas assim, para não passar muito mais disso. E aí, depois a gente já ir tentando o peito mesmo. Então, coisas que ajudam muito essa questão do vínculo, né, do peito, quando o bebê também, às vezes, ele não tá querendo pegar o peito por algum motivo. A gente proporcionar esse pele a pele, né? O próprio sling, se a família tiver, dormir com o bebê, ficar perto, de maneira sem, vamos dizer assim, sem de fato só pensar no leite que sai e na mamada, deixar o bebê ali em contato. Quando o bebê estiver bem alimentado, oferecer o peito, porque isso de fato às vezes as coisas acontecem quando a gente menos espera. Então, tentar deixar ao máximo esse bebê livre, né? O peito da mulher nu, o bebê também sem roupa em cima dela, porque isso vai propiciando, né? O próprio cheiro do complexo areolo-mamilar, ele é muito agradável para o bebê. O banho de chuveiro em conjunto, né? Muitos bebês começam, às vezes, a mamar em um banho de chuveiro. O balanço, eu vou falar já já do balanço para vocês. Oferecer o seio em momentos não planejados, como eu falei, né? Oferecer o seio com o bebê ainda sonolento, isso é uma coisa que dá muito certo. Outro dia, alguém falou comigo, assim, que a bebê dela, tem 2 meses de idade, 2 para 3 meses, e a bebê simplesmente não. Ela disse assim que a bebê não estava mamando bem, que parece que era alguma coisa do frênulo, que um frênulo submucoso, que parece que ela tinha muito leite no início, mas que ela estava sem produção e que a bebê não estava mamando bem, que já não estava ganhando tanto peso. Várias queixas assim relacionando a questão da sucção, que não estava muito ok. Aí, em um momento, ela falou assim para mim: olha, eu estou sempre complementando com a sonda. E aí, menos à noite. À noite eu não preciso complementar, ela mama bem à noite. Aí eu falei, ué, mas veja só, se o problema é a sucção está deficiente, esse frênulo curto, se o problema de repente é sua produção, por que que à noite ela mama bem a ponto de ficar saciada e você não precisar complementar? Eu acho que não é bem isso. A gente tem que olhar tudo, né? Na minha cabeça já veio outra coisa. Eu disse, como é que ela fica quando tá de dia? Não, ela chora muito, começa a botar a boca no peito, começa a chorar, como se estivesse estressada. Veja, isso pode ser outra coisa. Isso, ela pode estar passando por uma coisa que se chama greve na amamentação, que acho que é o próximo tópico que eu vou falar com vocês. Em que, muitas vezes, o bebê sonolento, ele mama, porque é como se ele tivesse ali, acordou um pouquinho, mama para voltar a dormir. Então, ele mamava bem quando estava sonolenta, mas quando estava acordada, né, ativa, não queria mamar. Então, talvez não seja um problema de sucção, porque como é que esse bebê tem uma sucção débil e à noite mama bem, a ponto de não precisar complemento? Então, é algo que a gente tem que pensar, né? Se tem uma sucção débil, vai ter sonolento ou acordado.
E aí, as posições que facilitam a abertura de boca e vácuo, que para mim a posição invertida é uma das melhores mesmo. Então, a gente nunca vai forçar um bebê no peito, nunca vai, principalmente, segurar a cabeça do bebê assim, né? O bebê gritando e balançando na cabeça, a gente segurando a cabeça do bebê por trás, porque, inclusive, é uma região que a gente não segura no bebê, essa região hospital, né? A gente sempre segura o bebê pela nuca. Então, nunca forçar o bebê ao seio, gente. Lembrar que podem ser várias questões, ou, inclusive, muitas delas transitórias, pontuais. Vamos tentar também não fazer isso, porque isso pode fazer com que o bebê crie uma aversão, inclusive à posição, de ficar nessa posição, porque quando o bebê começa a deitar, o bebê já chora, porque é uma posição que já está trazendo para ele, né, enfim, experiências que não são positivas. E aí, dentro disso aí, do bebê que não suga, eu queria falar agora sobre os mamilos desfavoráveis, porque é uma causa real de bebês que não sugam nos primeiros dias de vida, são os tais dos mamilos desfavoráveis. E como mamilo desfavorável, eu principalmente vou citar o mamilo invertido, né? Ou o mamilo que seja muito hipertrófico, muito grande, porque são mamilos de fato que podem trazer um problema para a pessoa que está amamentando. Então, vamos começar primeiro do mais difícil, que eu acho, que são os mamilos hipertróficos, né? Quando a gente tem mulheres que têm mamilos, essa imagem aqui é uma imagem que nem é assim do mamilo tão hipertrófico, mas é considerado ainda um hipertrófico. Se vocês observarem, ele tem um diâmetro muito grande. Então, tem mulheres que têm mamilos muito grandes, ou na circunferência, diâmetro, ou em termos de comprimento. E esses mamilos, eles podem ser um problema, principalmente porque podem desencadear esse reflexo de gag, que é o reflexo de náusea do bebê. Né? Os bebês, eles nascem de fato, com esse gag mais anteriorizado, mais para o meio da língua, e quanto maior for esse complexo areolo-mamilo, né, o mamilo, mais ele pode nausear. E aí é muito difícil, porque a gente não tem como cortar um mamilo, né? A gente não tem como tirar um pedaço. E aí, o que a gente pode fazer, né, é tentar colocar essa pessoa para amamentar na posição de laid back, que eu não sei se vocês se lembram, mas é aquela posição em que a mulher ela fica mais recostada e o bebê vem por cima, porque é como se essa posição mais recostada, quando eu faço isso, a mama, ela tende, entre aspas, a dar uma espalhadinha, então a mama, ela meio se espalha, e de forma posicional, dá uma certa diminuída no tamanho do mamilo, certo? Obviamente que não diminui o tamanho real, isso é uma coisa posicional, né? Então, essa pessoa, ela se deita e o bebê, ele vem mamando mais de baixo para cima. Uma das grandes questões, além do reflexo de gag, que pode acontecer aqui, é que ela pode lesionar mais o mamilo. Por quê? Porque o bebê não vai conseguir colocar uma quantidade considerável da areola, porque o mamilo já é muito grande, e aí pode acabar machucando mais esse mamilo. Mas, de fato, por enquanto, o que a gente, né, o que se tem assim, que se pode fazer é ou utilizar a posição de laid back, ou, né, ou ir, juntamente com isso, ordenhando esse leite, estimulando a mama e oferecendo, enquanto esse gag fica mais posterior, que tende a acontecer. Pode levar 1, 2, 3 semanas. Às vezes o bebê, com 1 mês, no máximo ali, ele pode conseguir já mamar melhor. Porque aos pouquinhos, esse reflexo ele vai ficando mais posterior. Esse bebê ele vai também crescendo um pouco mais e ele vai conseguindo sugar melhor. É claro que se a gente não faz essa mamada logo no início, né, ele não vai ter o contato ali com o peito, pode ser que ele perca de fato, né, esse reflexo que se tem de forma que é esse reflexo na sucção que é ali desde que se nasce na maioria dos bebês, pode ser que quando a gente for colocar esse bebê já um pouquinho mais velho, ele acabe não conseguindo, mas aí a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar voltar, exercício oral, tentar treinar o movimento de sucção para que esse bebê ele consiga sugar. Mas os mamilos hipertróficos, de fato, não existe nada assim que possa ajudar muito. É basicamente a gente tentar alimentar, proteger a amamentação, pode fazer um pouquinho de sonda dedo, exercício oral, misturar com um copinho. O sonda dedo seria só para coordenar, continuar coordenando aí essa sucção dele, enquanto a gente consegue voltar, colocar, na verdade, para o peito.
tá? Mas, assim, claro que, pelo menos na minha experiência, a gente tem muito mais mulher com mamilo invertido e plano do que hipertrófico. Mas os mamilos hipertróficos, eles podem mesmo ser um problema nesse sentido. E aí, os mamilos planos invertidos, né? Esses a gente já tem umas coisas a mais para fazer. Há um tempo atrás, se orientava exercício na gestação, utilizar a concha rígida para formar o bico, mas nada disso foi mostrado como sendo significativo, né? Então, por exemplo, se uma mulher hoje falar comigo, ela tem um mamilo plano invertido, eu não vou fazer nenhuma orientação dessa para ela. Eu vou explicar a ela como o mamilo dela pode ser um dificultador. Acho que a gente precisa falar que pode, mas que existem estratégias também para manejar isso e que a gente vai estar juntas, né? Mas eu vou dizer a ela que pode ser um dificultador, com certeza. Até para poder ela já tentar se planejar, conseguir algumas coisas que eu vou sugerir. Em muitos casos, mamilos planos invertidos, as medidas posturais elas ajudam, né? Que medidas posturais são essas? Então, são fazer a prega com a mão, a posição invertida semi-sentada ou deitada, e manter toda a prega na mamada. Eu vou parar de compartilhar de novo para poder vocês me verem melhor. O que é que eu falo como prega? Aquela prega que a gente ensina toda mulher a fazer, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai precisar manter essa prega. Isso é uma coisa que muitas vezes ajuda. Então, por exemplo, eu vou colocar uma posição semi-sentada do bebê. Então, se esse bebê ele tá semi-sentado, vou botar aqui mesmo, desse jeito. Ele vem mais. Deixa eu tirar esse foco aqui, gente, tá? Então, eu venho aqui com o bebê, que eu posso vir segurando aqui, ele tá um pouquinho mais sentado. Às vezes a posição mais sentada, semi-sentada ajuda. E eu vou fazer uma prega, certo? Aquela prega que a gente faz no início. Qual vai ser a diferença? Lembra que a prega é do lado, não é no meio, porque aqui a boca dele é para entrar aqui. Então, eu pego sempre a preguinha lateral. Com a prega lateral, eu vou estimular, abrir a boca. Quando ele abrir o bocão, eu vou fazer o quê? Pluft, enfiar o peito na boca do bebê, né? Quando ele começar a sugar, porque veja, não vai ter esse mamilo, né? Eu tô falando de uma mama com mamilo invertido, que eu vou fazer isso e muitas vezes vai acontecer isso aqui, ó. Não vai sair. E aí eu vou tentar fazer mesmo assim uma prega com arela. Aqui, ó, tá vendo? Fica mais ou menos assim, ó. Não sai nada. E vou tentar colocar na boca desse bebê. Se ele conseguir abrir uma boca grande para eu colocar essa minha prega, eu vou segurar a prega. Porque muitas vezes é isso que vai ajudar. Eu fico segurando, agora eu não posso tirar meu dedo daqui. Então, eu vou segurar, vou segurar, vou segurar. Obviamente, eu preciso já estar armada de travesseiro para apoiar meus braços para eu aguentar e a gente vai ficar segurando. Muitas vezes, ficar segurando por toda a mamada prega ajuda. A posição invertida também pode ajudar bastante. Então, a mesma coisa. Eu vou tentar fazer a prega e vou. Quando é uma mama que tem um mamilo invertido, mas que nunca passou por uma cirurgia de areola, é melhor, porque normalmente é um mamilo invertido, mas não fica tão duro. Mas quando é um mamilo invertido que passou por uma cirurgia, gente, é muito ruim. Por quê? Porque essa parte onde teoricamente era o mamilo, que é o mamilo da pessoa, né? Mas que o mamilo está invertido, ele já é mais durinho. E quando passa por uma cirurgia que faz essa correção de areola, tudo fica muito fibroso. E isso realmente dificulta muito a pega do bebê. Então, a gente vai tentar também aqui segurar a cabeça do bebê e segurar. Cansa a mão, cansa o braço, vai ficar dormente, mas a gente vai tentar. A gente precisa primeiro tentar fazer com que esse bebê pegue. Então, vamos deixar assim, segurando. É a primeira coisa que a gente vai tentar fazer, tá? Então, as posições e segurar. Normalmente, essas posições facilitam. A posição deitada, ela pode facilitar porque a mama fica apoiada na cama, né? E a mulher vai ficar mais confortável, digamos assim, para segurar essa mama. Mas ok, não consegui, né? A gente não conseguiu de jeito nenhum. O bebê começa a se estressar, porque eles ficam estressados mesmo, eles choram muito. Então, a gente vai lembrar que tem que alimentar o bebê, e a gente vai continuar tentando, tentando. E aí, existe no mercado hoje esses eversores de mamilo, que são, eles ajudam muito. Não todas as pessoas, obviamente, gente, porque, mas assim, já me ajudou muito.
E esse aqui, especificamente, eu comprei na Shein. Ele foi uns R$ 8. Então, assim, para quem trabalha com isso, vocês podem ter uns 2 na bolsa para ajudar mesmo. Mas de repente, vocês, se der certo, vocês podem ver, né? Se a pessoa quer comprar ou vocês darem, enfim, não sei. Mas dá para ter, pelo menos, assim, com vocês, para ajudar ali imediatamente, né? Ou a gente utilizar a seringa, que eu vou falar já já. Mas, assim, esse é bom porque ele realmente não machuca, ele é muito confortável. Qual é a ideia desse aversor? A gente vai apertar, porque ele é um... Existe no mercado uns de marca, né? Da Lancno, por exemplo, mas que custa, sei lá, R$ 70. Esse aqui, ele também faz um efeito similar. Eu aperto, então vamos pensar no mama sem mamilo, né? Eu vou colocar aqui e eu solto. Quando eu solto, ele vai fazer o vácuo e vai puxar, certo? A gente deixa ali 30 segundos, um minutinho, e vai perguntando se está incomodando. Claro, tudo tem que ser relativo. Se ela disser que começou a doer, eu vou tirar. Então, quando a gente tira isso aqui, né? Aqui nessa mama não vai acontecer, porque ela volta logo, né? Mas normalmente a gente consegue ali ter uns 10 segundinhos de um mamilo um pouco para fora para tentar fazer essa colocação na boca do bebê. A gente normalmente, sei lá, muitas pessoas falam assim, o bebê suga areola, né, mamilo não dificulta. Mas quem trabalha ali com mulheres, né, sabe que dificulta muito. Porque o mamilo, essa percepção tátil, né, na boca do bebê, estimula a sucção muito fácil, faz com que eles se estimulem a sugar e mantenham o vácuo muito mais fácil. Então, se eu consigo, de alguma maneira, principalmente para quem tem um mamilo mais plano, né, semi-invertido, é mais fácil. Utilizando isso aqui, a gente consegue ali ter uns 10 segundinhos de mamilo protuso para conseguir fazer a técnica e colocar na boca do bebê. Deixa eu voltar ali. Oi, é difícil. Tarsila tá falando aqui que semana passada acompanhou uma puérpera no plantão com mamilo invertido, que o bebê não conseguia mamar. Recorri a Tati, que é uma professora lá também da UNEB, enfermeira, e no final conseguimos. Mas como é difícil, imagina. E aí a gente precisa conseguir, e aí depois tentar com que essa mulher aos pouquinhos ela mesma consiga, porque senão ela vai de fato desistir. Mas assim, quando a gente consegue ir fazendo isso, o bebê também vai conseguindo, né? A gente precisa conseguir a primeira vez, para depois conseguir uma segunda, uma terceira e as coisas irem se adequando. E às vezes, assim, o bebê pegou uma vez, ele não pegou outra. A gente vai alimentando ele, a gente pode usar ali estrategicamente em algum momento um dedo sonda, né? E tenta de novo, e vai fazendo isso, mas lembrando que a gente precisa sempre tentar oferecer o peito para poder esse bebê aprender a mamar mesmo. Então, a gente tem esse eversor, né? Como eu falei, que ajuda. A gente tem a seringa, né? Que isso aqui a gente vai cortar. A gente precisa ter muito cuidado com a seringa, porque ela tem uma pressão muito grande, essa seringa. Ó. Vejam que tá muito rápido, né? Veja que o lado que corta não é o lado que bota no peito, porque esse lado aí ele fica muito áspero, ele machuca. Então, veja que vai cortar e depois vai tirar o êmbolo e botar por esse lado aí. Ó, o êmbolo entrou pelo lado que cortou, para essa região aqui que tá lisa e para o mamilo. Só que a seringa de 20, ela tem uma pressão muito grande, né? A gente percebe quando a gente vai até aspirar alguma coisa, vai fazer uma medicação, como ela tem uma pressão muito grande. Então, a gente precisa ir com muito cuidado, devagarzinho, para a gente não machucar essa pessoa. Mas é algo que, às vezes, é o que a gente consegue fazer, né? E que pode ajudar, tá? Sempre devagar, de pouquinho em pouquinho. Quando conseguir reverter um pouco, para e deixa alguns segundinhos, se conseguir 30 segundinhos, um minuto, para depois a gente conseguir fazer. Tarsila, e vocês usaram o eversor? Porque lá no hospital tinha os eversores. Não sei se vocês chegaram a usar. Oi, Gil. Como eu recorri a Tati no desespero, aí Tati falou que tinha lá, da UNEB. Lá vai eu de Isso. noite, abri o armário da UNEB, peguei o eversor. Foi o que realmente ajudou, foi o eversor e foi essa posição que você falou, de baixo para cima. Mas assim, eu cheguei a suar, sabe? Que eu fiquei assim, que chega o sol escorre da cabeça da gente. Mas no final a gente conseguiu. E Tati me dando orientação pelo Zap, porque realmente foi à noite, né? E à noite é muito mais complicado, que não tem tantas Isso. pessoas para ajudar. Mas a gente Perfeito. conseguiu. Eu fiquei um pouco preocupada com essa mãe,
porque eu não sabia se ela ia conseguir fazer isso em casa, né? Eu até orientei o Eversol, eu não sei se vende em farmácia. Você sabe dizer? Olha, eu já achei em farmácia, assim, na Drogazil, desse aqui, da Lansano. Eu já Ah, mas achei. caro, né? É, porque daqui que chegasse para poder ela É. fazer isso em casa, Eu, eu não sei de fato como foi. eu só achei, assim, já pronto, foi na Drogazil. Foi a única tipo de rede de farmácia que eu já achei. Mas, assim, não é muito comum mesmo, não. É, e acaba que é mais caro, né, do que a gente comprar É, na Shopee, por exemplo, o Tati falou que tem barato também. é, é. Acho que foi, nem lembro qual foi que eu comprei, se foi Shopee ou se foi, eu falei Shein, mas acho que foi Shopee mesmo que eu comprei. Eu comprei uns até, eu tinha levado pra lá, e quando cheguei lá, ela falou, eu também comprei uns. Eu falei, pode deixar aí, que se precisar alguém, você pode até dar. Aí eu tinha, mas aí eu acho que acabou que já deu alguns, não sei, mas enfim, foi ótimo É, saber isso. nós usamos já. E aí, gente, eu vou começar a falar agora de um assunto polêmico, que é o intermediário de silicone, né? Quando usar o intermediário de silicone? Porque eu não sei se vocês todas já ouviram falar, mas o que se vende muito, e aí a gente conta em toda a farmácia, né? São esses bicos de silicone, né? Que a gente tem várias marcas, formatos, etc. O que é que acontece? Isso é muito polêmico. Por quê? Porque o bico de silicone é um bico artificial, certo? Então a gente tem que pensar em todas as consequências que o bico ele traz. Por outro lado, né, o bico de silicone ele é vendido no mercado como para ser protetivo do mamilo, para evitar machucar. Isso não é verdade, tá, gente? Conheço muitas pessoas que machucaram o mamilo usando o bico de silicone. Mas o bico de silicone ele pode ser útil em algum momento, né? Inclusive, dentro dos cursos de amamentação, a gente tem uma aula só sobre o bico de silicone, que é o seguinte: às vezes, embora a gente empreenda todos os esforços, né? Como a Tarsila falou, a gente sua, a gente não consegue ter êxito. Isso acontece. A gente não vai conseguir ter êxito sempre. Isso acontece em tudo, né? Claro que o que eu tenho que pensar é que eu não vou sair orientando as pessoas a comprarem bico de silicone, porque eu vou já já falar sobre os problemas do bico de silicone. Mas assim, eu lembro bem que comigo já aconteceu de em 2 momentos eu indicar. Um momento, na verdade, já estava sendo utilizado e a gente continuou, porque era um bebê que realmente não pegava. E um outro momento eu indiquei, porque foi um bebê. Quando é que você indica? Então, quando foi esse caso que você indicou o bebê? Foi quando eu fiz tudo que eu poderia fazer, eu não consegui. Eu não consegui que aquela bebê pegasse esse peito. Na época, não existia, ou eu não conhecia ainda, o eversor de mamilo, porque foi para um mamilo desfavorável, era um mamilo invertido. E embora eu tenha tentado com a seringa, o eversor de mamilo ele é muito melhor, ele é muito mais potente, ele realmente ajuda bastante. E assim, eu não consegui, a gente tentou por alguns dias e não foi, a gente não conseguiu, né? E aí era uma bebê que ela se irritava muito, ela tinha uma disfunção na língua, que a língua dela, ela era uma língua que ia muito pro céu da boca, né? Ela não colocava a língua para fora, ela colocava a língua para cima, então até para colocar o peito na boca era difícil, porque a língua dela sempre ficava para cima, assim. E aí o peito entrava como se fosse embaixo da língua, era muito difícil, a gente precisava baixar a língua para conseguir colocar o peito. Então, assim, era muita coisa. E chegou um momento que era assim, às vezes suava para ela conseguir se pegar, mas chegou um momento que assim, a mãe não conseguia sozinha, né? E a gente precisa entender isso, porque quem precisa botar é ela, a mãe. Então, embora a gente tenha tentado e ela tenha conseguido pegar, ela foi várias vezes no banco de leite e conseguia naquele momento pegar, mas depois sozinha não conseguia. Então a mãe falou assim: olha, eu não vou mais amamentar. Então, no momento que ela diz assim, eu não vou mais amamentar, então, para mim, né, eu penso o seguinte: é melhor que ela amamente com bico artificial do que ela não amamentar. Então, a minha estratégia foi o seguinte: foi nesse momento, olha, vamos tentar uma última coisa. E a gente tentou, né? Então, quando é que normalmente o bico de silicone ele pode ser indicado? Ele pode ser indicado depois de que você fez tudo mesmo, você empenhou os esforços, não tiveram êxito, e que você vê que o desmame está ali na porta. Então, nesse momento, né? Ela durante todo esse tempo, a bebê tinha uns 7 a 10 dias, ela estava usando a bomba, tirando leite, dando para beber, né? Mas não conseguia fazer bebê mamar. Então, ela tinha uma produção boa porque ela estava sempre estimulando. E aí, o bico de silicone entrou. E para esse recorte que eu estou contando para vocês,
ela amamentou com o bico de silicone até 5 meses de idade. Depois disso, ela não conseguiu seguir porque disse que a produção baixou, que é uma das questões que acontecem mesmo. Então, a criança já não conseguiu mais ganhar peso e ela introduziu a fórmula e pronto, e desmamou. Mas, assim, ela conseguiu amamentar por 5 meses. Foi melhor do que não amamentar nenhum mês, certo? Mas tem coisas que poderiam ser feitas para evitar esse desmame precoce? Tem. Aí eu vou falar com vocês já já. Mas antes de falar nisso, eu vou falar sobre o bico de silicone em si. No mercado, existem vários modelos, formatos. Dentro do que, né, a gente aprende em cursos, o melhor formato é esse formato aqui, ó, que é esse primeiro. Eu vou voltar lá na frente. Esse formato aqui, desses aqui, tá? Por quê? Porque eles são normalmente, né? O que é que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar um intermediário que seja fino, mais fino possível, porque é para ele aderir na pele, é para como se não fosse mudar. Então, acho que vocês nem conseguem ver, ele é muito, muito fininho mesmo. Esse aqui que eu tô na mão. Ele tem que ter um comprimento curto, veja como ele é comprido. Esse aqui, deixa eu ver se esse aqui é o número 2, ele é um pouco maior. Esse aqui é da Man, essa marca, que dos que eu já encontrei aqui em farmácia foi a melhor, assim, que eu achei custo-benefício. Esse é o número 2, tem o número 1 e o número 2. Então, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber o tamanho do mamilo, a gente precisa saber exatamente o tamanho do mamilo para indicar um bico que seja adequado, porque não pode ser menor do que o mamilo, obviamente, não pode ser exatamente do mesmo tamanho, porque senão o mamilo vai ficar friccionando aqui dentro, né? Ainda que seja invertido, com a sucção, ele tende a sair um pouco e pode machucar. E também não pode ser muito grande excessivamente. Então, quanto menor, melhor, mas cabendo um mamilo tranquilo aqui dentro, para que ele possa ficar no centro. E aí, então, assim, esses aqui desse formato, eles são melhores, tá? Do que os redondos. Os redondos, eles tendem a ser mais grossos e ter uma protusão maior, o que vai ser mais desfavorável ainda. Como é que a gente faz para poder utilizar? Então, a gente tem um passo a passo aqui que eu não vou ler, eu vou mostrar para vocês que é melhor. Então, o passo a passo é o seguinte: de preferência, ela vai molhar, tá? Eu falo assim, na hora que tá ali, ela molha com o próprio leite, porque a indicação, se a gente for ler, é molhar com água morna, porque a água morninha, ela vai fazer uma melhor adesão. Mas o leite sai do peito morno, né? 37 graus. Então, ela pode gotejar aqui 2 gotinhas e passar, tá? Eu vou, por exemplo, botar um pouquinho de água aqui. Então, molha um pouquinho, só para poder melhorar a aderência. A gente vai fazer isso. Então, aperta e traz isso aqui, na verdade, assim, ó, e aperta, tá? Aí vai vir para o peito, vai encaixar no meio do mamilo e solta, prende aqui. Normalmente ele vai ficar fixo. Esse mamilinho aqui é pequeno, para esse aqui seria o número 1, com certeza, né? Mas eu só tenho esse aqui, número 2. Então, a gente aperta, dobra, como se fosse um chapéu mexicano, que a orientação fala mais ou menos assim, a gente coloca aqui, solta, porque ele dá um vácuo quando a gente solta, às vezes faz até um zoadinha, bloque, uma coisinha assim, e a gente fixa. Ok, qual o cuidado que eu preciso ter? Quando a gente for colocar o bebê para mamar, esse bebê ele não pode pegar só aqui, porque senão esse bebê ele vai sugar, 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 e não vai se alimentar. Ele vai cansar, ele não vai se alimentar, porque aqui não sai leite. O que é que ele precisa fazer? Ele precisa fazer da mesma forma, uma pega que venha daqui até aqui. Ele precisa fazer esse movimento de maneira que pressione ainda o complexo aqui areolo-mamilar, que isso vai ficar dentro da boca dele, né? E que o movimento faça com que o leite saia. Porque o que eu preciso é ter certeza que o bebê está se alimentando. Então, eu preciso, quando o bebê tirar a boca, que aqui o reservatório esteja cheio de leite. É assim que eu sei que está dando certo. Esse bebê precisa pegar, entrar com isso aqui tudo dentro da boca e fazer o movimento de sucção aqui. Aqui tá soltando porque o meu dedo tá entrando, mas na hora que estiver dentro da boca do bebê não acontece isso. Então, eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês. A gente vai precisar, ficou ruim porque era uma imagem muito pequena.
que quando sair, isso aqui, ó, esteja cheio de leite. Eu preciso ver leite no reservatório depois no final da mamada. Preciso ver leite na boca do bebê, eu preciso ver que ele tá engolindo, acompanhar o xixi, o cocô, o peso. Então, a gente precisa observar tudo isso. Ver se vocês percebem a diferença. Ó, aqui tá só no bico. Aqui não vai adiantar, mas aqui não. Aqui tá uma pega mais profunda. Tá melhor. Eu não consigo ver nem o bico, ó. Ele tá realmente sugando. Então, é diferente. A gente precisa se atentar à pega também quando a gente orienta isso. Quando a gente orienta né, o bico intermediário. E aí, gente, é o seguinte, a gente precisa ter autorresponsabilização. No momento que eu fiz isso, nesse caso, é justamente isso. No momento que a gente orienta a entrada de um intermediário de silicone, a gente precisa já orientar como retirar esse intermediário. E às vezes a gente retira no primeiro dia, no segundo dia, com a semana, que às vezes o que precisa só é vincular esse bebê começar a sugar direto no peito, para ele ficar, para ele compreender, né, que é do peito que vem o leite. Rapidinho, gente. Pronto, então vamos lá. Então, como é que a gente vai tirar o bico intermediário? Nos momentos calmos, com o bebê satisfeito e ativo, a gente vai colocar o bebê pele a pele e oferecer o seio. Então, ele mamou com o bico intermediário. Quando ele estiver já sugando um pouco menos, uma sucção mais não nutritiva, tira o bico e às vezes oferece o peito nu, sem o bico. Que às vezes ele começa a sugar assim, de pouquinho, né? Antecipar a mamada, nunca esperar o choro de fome. A gente pode, antes de o bebê de fato chorar de fome, tentar ir oferecendo o peito sem bico intermediário. Esse intermediário, ele pode ser utilizado até o bebê ficar mais tranquilo, como eu falei, retirar, dar o peito sem intermediário. Começou a chorar, bota de novo, tira. Oferecer mama no chuveiro, ou girando, que eu vou falar já já do girando, do balançando. Enfim, a gente precisa pensar, né, a gente precisa ensinar, conversar e encorajar que essa mulher continue tentando oferecer seu intermediário. Porque às vezes o bebê precisa mesmo só dessa vinculação, e quando ele começa a sugar, começa a se alimentar, ficar mais forte, entender, né, que vem ali daquele peito, muitas vezes ele começa a aceitar esse mamilo que ele não aceitava anteriormente. Mas é preciso que haja também a disposição dessa mulher em fazer isso. E antes de tudo, quando a gente for oferecer ou, na verdade, sugerir o intermediário, a gente precisa falar também das consequências do uso dele, que é o quê? Os traumas mamilares podem acontecer, porque, como eu falei, ele não evita o trauma mamilar. A depender de como o bebê pegue, ele pode machucar bastante o mamilo, então é bom a gente fazer essa correção da pega. O uso do intermediário de silicone, ele leva a má técnica de amamentação. Muitas vezes o bebê, ele não... Por mais que a gente fale que a pega ela tem que ser ainda com o intermediário assimétrica, muitas vezes ele não pega, né, a quantidade ideal, porque já existe um bico ali grande na boca dele, e isso faz com que a boca dele já fique volumosa. Ele não consegue abocanhar o complexo areolo-mamilar mais do que o que tem. Isso vai levar ao quê? Vai levar a uma diminuição de produção de leite. Por duas razões. Porque ele não faz a mecânica correta de sucção, ou porque o próprio contato da boca do bebê, da saliva dele, não está acontecendo com a mama. E eu não sei se eu já cheguei a comentar isso em outro momento. A gente fala, né? Enfim, a gente ouve falar e a gente vê que o leite humano, ele é um leite vivo, né? Ele é um leite que ele se adapta. Por exemplo, o meu leite, ele não é igual o leite de uma outra pessoa. Porque o meu leite, ele vai ser específico, além de ser específico da espécie humana, ele é específico para o meu bebê. Por isso que às vezes o meu leite muda, porque o meu bebê precisa de mais gordura, precisa de mais proteína, de mais imunoglobulinas. Como é que sabe isso? De acordo com as pesquisas mais recentes, é o contato da saliva do bebê com o complexo oral-mamilar. Esse contato com os receptores identificam se o bebê está precisando de uma determinada proporção maior de gordura, vitamina, enfim, do que é, e molda a composição de leite. Então, quando eu uso um bico de silicone, eu não consigo ter esse contato da boca do bebê, né, da saliva, com o mamilo, a areola. E aí, além disso, não tem a sucção ideal, e aí a tendência é, de fato, diminuir. A tendência é quando chega por volta dos 4 meses, 3, 4 meses, que a gente já tem uma diminuição natural
que a gente só produz o que o bebê consegue sugar naquele momento, a gente já não tem mais essa produção exagerada, né? Por volta de 3, 4 meses a produção, ela se equilibra, de maneira que eu só produzo o que o bebê faz de esforço mecânico, e aí o que acontece? Minha produção começa a cair, porque o bebê não está conseguindo fazer essa mecânica da forma correta. Então, por isso que, quando a mulher ela começa a utilizar um intermediário de silicone, o ideal é que a gente faça protocolos de aumento de produção para ela, que é aquele protocolo que a gente falou na aula passada. Então, depois que o bebê parar de mamar, utilizar de preferência uma bomba elétrica, 10 minutinhos após toda a mamada, para a gente estimular e não cair nessa tendência de diminuir a produção. Para além disso, tem a confusão dos bicos, né? Então, quanto mais tempo se usa, mais difícil vai ser usar o peito nu, sem o intermediário, e o bebê pode, como consequência, ter o baixo ganho de peso por conta, de fato, ou da má técnica de sucção, ou pela produção de fato que pode cair com o passar do tempo. Então, são coisas que também dão para manejar, né? Se a gente consegue orientar, se essa mulher consegue fazer esses protocolos. Então, assim, tem mulheres que amamentam a vida toda com intermediário de silicone, às vezes amamenta por 2 anos ou mais. E tá tudo bem, né? Se para ela, se foi o que deu certo, muito melhor do que não amamentar. Claro, não tô tirando isso. Mas aí que, se desde o início não está conseguindo tirar, que a gente já começa a orientar sobre o aumento de produção, os protocolos, a confusão de bico, no caso, não vai se associar mais só ao peito nu, né? Mas aí também, por exemplo, é um bico que a longo prazo pode gerar alguma questão em termos de arcada, né? Mas que hoje até os odontos pediátricos focam mais nos pós 2 anos, né? Então, até 2 anos, isso é mais tranquilo também. E aí, gente, basicamente sobre o bico de silicone é isso. Né? Eu não sei se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Então, tem gente que já usou, né? Pronto, ok. Então, ótimo. Ótimo. Então, vamos lá, vamos seguir. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a greve de amamentação. Então, a greve de amamentação pode ser um assunto um pouco novo, né, para alguns de vocês. Mas o que é essa greve de amamentação? A greve de amamentação é do bebê, certo? Não é da mulher. Quando a gente fala greve de amamentação, a gente está se referindo ao bebê que entrou em greve, que está se recusando a mamar. Isso é mais comum após os 3 meses de idade. Normalmente tem uma duração limitada, no entanto, como por vezes a lactante ela não sabe o que está acontecendo, ela pode agir de maneira a, de fato, caminhar mais para o desmame do que para a volta da amamentação. Então, é um pouco diferente da recusa precoce, por exemplo, porque a recusa precoce, que é o que a gente falou no início, o bebê muitas vezes ele não aceita mamar, por exemplo, logo que nasce, porque ou tem um mamilo desfavorável, ou o bebê tem alguma questão específica mesmo de sucção débil, enfim. Nesse caso, na greve de amamentação, o bebê sabe mamar, mas ele ou não quer ou ele não pode mamar. É diferente. Então, como é que a gente vai saber o que é isso? Então, vamos dizer que, por exemplo, a gente tem um bebê que mamava bem, tá? Passou o primeiro mês, segundo mês, ganhando peso bem, mamando. De repente, é aquele bebê que a mulher pegou o bebê para mamar, quando foi colocar no peito, o bebê botava a boca no peito e chorava, e se jogava para trás, e gritava, chorava, e não queria de jeito nenhum mamar, né? Pela nossa percepção, não quer mamar. E aí a gente pensa, ué, ele era um bebê que já sabia mamar, que mamava bem até agora, e de repente, porque isso é de repente, é de um dia para o outro, o bebê para não querer mais mamar. E a gente pode pensar que isso pode ser decorrência de algumas causas, e aí a gente vai, né, na anamnese procurar saber. Confusão de bicos e fluxos é uma das coisas mais comuns, então o bebê que começa a utilizar a chupeta, ou já utiliza a chupeta, porque a confusão
de bico, ela não tem tempo para acontecer, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas o bebê ele pode usar chupeta do primeiro dia que nasce e pode desenvolver a confusão só com 2 meses ou 3 meses. Isso não existe na literatura um consenso. Não existe não é porque começou a usar hoje, quando mamando bem, que vai ficar tudo certo. Não, ele pode ter essa confusão mais para frente. A mesma coisa da confusão de fluxo. Uma candidíase oral, o nascimento dos dentes, então alguma coisa que cause desconforto no ato de sucção. Então a gente pode observar quando é às vezes muito próximo ali dos 3 para 4 meses, tem bebês que saem dentinho já, e a gente pode perceber uma área saindo de dente, então a greve da amamentação aconteceu por isso, ou por um desconforto de refluxo, né, mais associado à alergia alimentar. Um resfriado transitório que deixou o nariz congesto, o bebê não está conseguindo mamar, toda vez que ele bota a boca para sugar, prende a respiração e ele não consegue sugar, e ele reclama. Dor também por algum outro procedimento ou nova gestação. Eu queria fazer um recorte para contar uma vez um caso que aconteceu. Eu fui visitar uma mulher uma vez que estava com um bebê de 4 meses. E quando eu cheguei lá na casa dela, ela me chamou, disse que a bebê estava sem conseguir mamar. Quando eu cheguei lá na casa dela, era claro que era uma greve de amamentação, assim. Ela tentava colocar o bebê no peito, a menina chorava, gente, porque eles choram muito, assim, parece que tá acontecendo algo realmente que tá causando dor, porque a criança chora muito, e ela chorava, ela botava, e ao mesmo tempo parecia que ela queria mamar, ela botava a boca no peito, ela não conseguia, e ela chorava muito. E aí eu falei pra ela assim, olha, isso tá parecendo muito uma greve de amamentação, só que essa criança, ela tinha uma alergia a muitas coisas, ela tinha alergia, assim, a várias coisas. E eu falei, olha, pode ser porque ela tá tendo desconforto, vamos ver direitinho, né? Mas podem ser outras coisas. Eu fui avaliar a boca para ver se tinha alguma candidíase, dente, nada. Eu falei, olha, pode ser a nova gestação. Por que a nova gestação? Porque na nova gestação, quando a mulher está gestando, lembra lá, com 16 semanas, a gente já produz colostro. Então, o leite, ele muda o sabor. Muitas vezes, a mulher gestante, logo no início, mesmo antes das 16 semanas, pela né, a mudança hormonal mesmo da própria gestação, o leite, ele muda o sabor. E muitas vezes aquele bebê que já está mamando, ele sente essa diferença. E aí eu citei nessas causas. E aí, gente, quando foi no outro dia, isso foi muito engraçado. No outro dia, ela mandou mensagem. Fiz um teste de gravidez e estou grávida. E aí eu falei, meu Deus, eu nem imaginava. A menina estava com 4 meses, assim, como é que foi isso? Eu sei que ela teve essa outra gestação, quando a filha dela nasceu, ela me chamou lá novamente. Ela falou, você lembra que quando eu engravidei foi você que descobriu que eu estava grávida? Não descobri. Eu só disse algumas causas para a greve. E por coincidência, você entrou na causa de nova gestação. Então ela já estava gestante, né? E aí são algumas causas que podem favorecer isso. Uma separação prolongada, então precisou passar por um período de internamento, uma reação à mordida, isso é muito comum. O bebê tá mamando, já com dentinhos, 5, 6 meses, e ele morde. Quando ele morde, a mulher grita, porque é uma reação também que a gente não consegue às vezes controlar. E quando ela grita, o bebê chora, se assusta, e ele não consegue voltar a mamar mais. E aí ele passa uns dias com esse medo, por conta dessa sensação, né, de grito, que ele se assustou, e enfim, para ele não foi legal. Hiperestimulação, mudança repentina da construtura familiar, enfim, gente, muitas coisas podem causar essa greve na amamentação. Como é que eu vou saber que é uma greve ou que é outra coisa? Examinando, anamnese, fazendo os testes orais, vendo que tá tudo bem com a sucção com aquele bebê, mas que ele só não está conseguindo mamar. E aí, qual vai ser a orientação que a gente vai dar? A gente vai dar a orientação de alimentar o bebê, aí ela vai precisar usar um copinho de preferência, para tirar o leite, né? Continuar fazendo esse estímulo, alimentando o bebê, que normalmente até uma semana isso passa. Às vezes essa greve dura 2 dias, 3 dias. O grande risco da greve é que muitas vezes a mulher acha, olha, ele não quer mais mamar, desmamou, e aí começa a inserir a mamadeira, fórmula, e aí de fato o bebê não vai voltar, né? Então, ela pode continuar tentando, indo para lugares mais calmos. O banho de chuveiro é sempre bom. E fora isso, a gente pode, né, fazer o seguinte, como eu estou dizendo aí, alimentar o bebê e proteger a amamentação e soluções malucas que ajudam. É bem assim mesmo, solução maluca. Cadeira de balanço, que não é de balanço de frente para trás, vocês podem até tentar, mas normalmente é esse balanço aqui, ó. A gente pode tentar amamentar o bebê enquanto balança rodando, porque isso causa uma certa tontura no bebê e eles tendem a pegar a mama. Então, eu vou colocar o meu peito de fora, eu vou começar a girar devagar,
Não precisa girar muito forte. Eu vou girando, girando, girando. Quando eu girar uns 2, 3 vezes, eu vou oferecendo o peito e normalmente o bebê tende a mamar. A gente pode caminhar pela casa. Se eu não tiver uma cadeira de rodar, eu vou andar com o bebê com o peito de fora mesmo. Eu vou caminhando, caminhando, dando uns ciclos, caminhando e tentando colocar o bebê no peito enquanto isso. Se for um bebê um pouco maior, mais de 6 meses, a gente pode pegar uma boneca e fingir que tá amamentando um boneco. Normalmente, isso vai fazer, né, com que o bebê, ele tem ali um senso de ciúme ou de que não quer aquele bebê mamando, ou que ele também quer fazer igual, e ele vem mamar. Eu vou mostrar agora esses vídeos aqui para vocês, que foi justamente a queixa de que a bebê não estava mamando, que foi possivelmente por conta do bico, nesse caso, de bicos artificiais. Então, a bebê, de repente, ela começou a não querer mais pegar o peito, chorava, chorava. Quando pegava o peito, dava uns 2 estalos, começava a estalar e não conseguia mamar e se estressava chorando. Então, a mamãe me mandou o vídeo, que quando começou a girar, a bebê começou a sugar. E ela fez o teste que quando ela parava, ó, a bebê soltava o peito, quando ela parava. Aí ela começava a girar de novo. E quando ela girava. E aí o áudio é muito engraçado, mas eu não vou deixar o áudio para vocês ouvirem, não. Que o áudio falava isso. Isso é uma macumba, que quando eu começo a girar, ela mama, quando eu solto, ela para. Mas isso dá muito certo. Eu também visitei uma vez uma família que a história era que a bebê nunca tinha pego o peito. Ela não pegava de jeito nenhum. Já tinha acho que uns 7 dias de vida, alguma coisa assim. Tava tirando leite e complementando com fórmula e tentando dar o peito. E aí ela tinha uma cadeira dessa. E quando a gente girou, eu girei com ela, né? Eu coloquei, vamos girar, girar. Foi a primeira vez que o bebê mamou, foi girando. Aí ela falou, ai meu Deus, eu vou ter que amamentar agora sempre girando. Veja, isso foi do início da amamentação, não foi uma greve, mas deu certo. Porque lembra que lá no início eu falei que também, às vezes, quando a gente vê que o padrão de sucção é bom, não tem nada, mas que o bebê, esse bebê era um bebê mais irritado. Existem bebês que são mais irritados, né, quando nascem. E isso possivelmente é por um mecanismo mais, de fato, da gestação, do parto, a forma que nasceu, né, que seria bom, e eu sugeri que ela procurasse um osteopata. Porque tem bebês que passam gestação em uma única posição, que nascem com um torcicolo, que não é um torcicolo perceptível para a gente, ou com alguma outra restrição, e que sentem incômodos muito grandes e que choram muito, né? Então, que muitas vezes terapia manual ajuda. Eu orientei que ela buscasse um osteopata, mas era um bebê que 7 dias, eu acho, eu não lembro exatamente, mas de poucos que nunca mamou, não mamava porque ele chorava muito. Só quando ela pegava ele assim para botar no peito, ele já gritava, chorava, mas assim, o mamilo dela era ok, a função oral ok, quando eu botava o dedinho. Coisas inexplicáveis, mas quando ela colocou ele para girar, ele começou a sugar. E aí ela perguntou isso, eu vou ter que sempre amamentar ele assim girando? Não, calma. A gente tá tentando estabelecer um vínculo, que ele busque seu peito. Aí ela disse que começou a amamentar ele caminhando na casa. E aí as coisas vão, às vezes, acontecendo, né? A gente também precisa dar o tempo das coisas e, obviamente, quando for possível, tentar uma ajuda do outro profissional, como foi esse caso do osteopata, porque, de fato, ele precisava mesmo. Algum tipo de restrição que os bebês sentem desconfortos que eles nunca vão poder contar pra gente, a gente nunca vai poder saber, né? Então, gente, vamos lá. E aí eu vou entrar agora em outra coisa, que é a perturbação na amamentação, que essa aqui é muito comum também. Só que aqui já é da mãe, certo? A perturbação da amamentação, diferente da greve da amamentação, a perturbação, ela é da mulher, ela não é do bebê. É aquela mulher, normalmente, que já está com a amamentação mais prolongada e, por alguma razão, ela começa a sentir um desprazer em amamentar. Quando o bebê começa a amamentar, ela tem sensações ruins, ela quer afastar o bebê, ela sente vontade como se fosse de jogar o bebê longe dela, né? E que, de fato, causa muita angústia. Ela também é diferente da depressão pós-parto, porque a depressão pós-parto, ela é pós-parto, normalmente, né? Ali nas primeiras semanas,
pós-parto, a depressão pós-parto, ela se associa a uma depressão que é constante. A perturbação é no momento da amamentação. Ela também é diferente da DMER, que a gente falou na semana passada. A DMER é a disforia, que é transitória, no momento da ejeção de ocitocina. Então, quando vem o pico de ocitocina, a mulher sente uma sensação ruim, porque diminui o nível de dopamina. É fisiológico essa diminuição, mas para essas mulheres é uma diminuição muito abrupta. E elas sentem um mal-estar que dura segundos, 1 minuto, até o reflexo de ejeção diminuir, até essa liberação de ocitocina reduzir e a dopamina começar a voltar aos poucos. A perturbação da amamentação é diferente. Então, são sentimentos negativos acompanhados de pensamentos intrusivos durante a amamentação, geralmente de crianças mais velhas. Aí eu vou dar exemplos para vocês. Por exemplo, a gente tem uns sentimentos comuns. A mulher pode sentir agitada, angústia, ódio, culpa, vergonha, irritabilidade, raiva, agressividade. E tem alguns pensamentos, como vontade de machucar a si mesma ou a criança naquele momento. Quero jogar a criança longe de mim. Dá vontade de jogar ele no chão, né? Algumas pessoas já falaram isso. O pensamento repetindo de fuga imediata. Eu quero sumir, eu quero sair correndo quando essa criança começa a mamar. Necessidade de tirar a criança do seio rapidamente. Sensação de abuso sexual corporal e sensação de aprisionamento. Essa perturbação na amamentação, ela pode vir por conta de vários fatores. Eu lembro de vários aqui agora e vou trazer alguns para vocês, para mostrar alguns exemplos, né, concretos. Eu já atendi uma mulher que ela fez uma amamentação em tandem, que eu vou falar depois disso. Ela engravidou, ela fez uma lactogestação, ela engravidou, continuou amamentando o seu filho mais velho, que na época tinha 2 anos, era pequenininho ainda. E quando o bebê recém-nascido nasceu, ela continuou amamentando os 2. Até aí, tudo bem. Quando chegou um determinado momento, que o bebê mais novo estava por volta dos 8 meses, ela me procurou, porque ela estava sofrendo muito perturbação na amamentação. Só que veja como isso é incrível. Ela só sentia quando ela amamentava o mais velho. Ela não sentia amamentando um pequeno. O de 8 meses, ela amamentava tranquilamente. Mas o mais velho, que na época já tinha 3 anos, ela sentia todos esses pensamentos de amamentação. Ela sentia raiva, ela tinha vontade de, na hora, empurrar ele. Quando ele, às vezes, chorava, querendo amamentar, ela chorava porque ela tinha pena, ela se sentia culpada e ela se sentia violada em amamentar ele ainda. Então, ela se sentia muito mal amamentando ele. Ela disse que isso aconteceu possivelmente por quê? Pelo cansaço de amamentar 2 crianças, né? Pelos vários despertares noturnos, que é uma coisa que faz com que, a longo prazo, isso aconteça. Então, a mulher que já está há muito tempo, muitos meses, a noite toda amamentando, ela vai tendo uma tendência de repente, em algum momento acontecer isso. E no caso dela, eram 2. Então, ela me procurou porque ela queria desmamar o mais velho. E aí, o mais velho foi desmamado, ela continua amamentando o menor. Então, foi tudo bem. O foco dela era no grande. Eu lembro de uma outra pessoa que desenvolveu uma perturbação na amamentação justamente pelas excessivas despertares. A filha tinha 1 ano e pouquinho, 1 ano e pouco, ela me procurou, ela já estava fazendo, tentando fazer terapia, estava fazendo terapia, alguma coisa assim, e que, de fato, era isso quando eu vi. Então, assim, acordava muitas vezes, 6, 10 vezes à noite, o tempo todo, e ela disse que a perturbação acontecia só na madrugada. De dia ela amamentava bem a criança, mas na madrugada ela se sentia mal dessa forma. E eu vou falar uma experiência própria mesmo. Eu comecei a ter uma perturbação na amamentação quando eu amamentei Marina. Eu nunca senti isso na amamentação do Matheus. Mas na de Marina eu senti, e foi desencadeada por uma seguinte questão. Pela mania que ela desenvolveu mas já com quase 1 ano, de, ao mesmo tempo que mamava, ficar mexendo no outro mamilo. Então, isso aconteceu, sei lá, ela tinha uns 10 para 11 meses, eu tentava tirar, não conseguia, ela continuava mexendo, e quando ela chegou ali por volta de, não sei exatamente quantos, 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, isso me dava um desespero, gente. Eu senti o que era isso. Quando ela começava a mamar, que o dedinho dela vinha pro outro peito, isso me dava uma sensação de falta de ar, eu tinha vontade de gritar,
Às vezes, eu já, em alguns momentos, gritei, porque eu não aguentava. Isso era uma agonia muito grande. Até que isso acontecia comigo à noite sempre. Juntava o cansaço, né, de muito tempo sem dormir, acordando várias vezes. E foi quando eu decidi fazer o desmame noturno. Então, eu fiz o desmame noturno, minha perturbação praticamente zerou. Não vou dizer que zerou totalmente, porque ela continuava mexendo no outro mamilo, e às vezes isso me dava ainda uma gastura, mas já não era mais como antes. Então, só o fato de não amamentar mais à noite me trouxe um alívio muito grande. Então, a perturbação, ela não é uma questão que exige tratamento, muitas vezes, psicoterápico, medicação, nada disso, porque está associada à amamentação, a muitas vezes a questão do cansaço, as noites sem dormir, e essas outras questões que se associam à própria amamentação. Então, tentar identificar os gatilhos que levam a isso é super importante. É porque está amamentando 2 bebês e o mais velho tá. Então, é fazer o desmame do mais velho. É o cansaço da noite, vamos tentar fazer o desmame noturno. E é a própria amamentação, não está mais conseguindo, é o desmame mesmo, se isso for melhor, entende? Então, a gente precisa identificar o gatilho e, ó, sair da livre demanda é uma coisa que pode ajudar, né? Distrair na mamada, fazer outra coisa, coisa que à noite, às vezes, não consegue ficar distraindo, né? A qualidade do sono influencia, usar alguma técnica de relaxamento, se fizer sentido. Boa alimentação, hidratação podem ajudar. Mas, normalmente, a perturbação da amamentação, a gente precisa identificar o que está causando para tentar solucionar aquilo. E por fim, gente, a gente já está finalizando aqui o encontro de hoje. Eu queria falar com vocês, não trouxe muito mais, acho que só essas imagens mesmo, sobre a lactogestação e a amamentação em tandem. Então, há alguns anos atrás, né, existia um mito de que a mulher que engravidasse não poderia continuar amamentando, porque pelo risco de ter aborto, porque na amamentação libera ocitocina, o útero iria contrair e essa mulher poderia abortar. Só que os estudos mais recentes, né, de alguns anos para cá, têm mostrado que isso não existe, não existe esse risco. Por quê? Porque os receptores de ocitocina localizados no útero, eles ficam inativos na gestação. Então, eles não são capazes de receber ocitocina e ter contração ali no músculo do útero. Se isso fosse verdade, a gente não poderia ter relação sexual, né, nada que de fato liberasse ocitocina. Por isso, a lactogestação ela é liberada para quase todas as mulheres, ela ainda não vai ser totalmente liberada nos casos de gestações de alto risco, de fato, porque na gestação de alto risco pode ter algo desregulado nesses mecanismos fisiológicos. Mas, para todas as outras mulheres que têm gestações que não têm risco, né, de risco habitual, elas são liberadas se assim quiserem a continuar a sua gestação amamentando um filho mais velho. Eu sempre né, que eu converso com a mulher que engravidou e que está amamentando, eu converso muito com ela sobre isso, sobre que ela pode, que é uma escolha dela, mas eu trago a ela também algumas questões que podem acontecer, né? Que é o seguinte: em algum momento esse seu bebê vai chegar. A prioridade é sempre do pequeno, então, quando nasce, a gente chama já a amamentação em tandem, que é amamentar 2 ou 3, né? Ou mais. Então, quando o recém-nascido chega, ali é bom que nesse momento, né, que o bebê chegue, o mais velho já não seja mais amamentado em uma livre demanda, porque isso pode causar muitas questões do processo, né, do cansaço do bebê mais velho, do mais velho, né, que você pode ser bebê ou não. Querer o tempo todo, porque a gente sabe que quando uma criança chega, que a gente tem outra criança, principalmente se for uma criança pequena, essa criança ela tende a querer regredir em algumas questões, né? Às vezes, muitas vezes de fralda, de querer mamar muito mais. E aí, se ainda é uma livre demanda, isso pode ficar difícil, porque a gente tem que pensar que a gente tem um bebê recém-nascido que só mama e que a prioridade tem que ser dele. Então, pode amamentar o mais velho? Pode, mas primeiro amamenta o pequeno, de livre demanda, e depois amamenta o mais velho. Então, a gente pode amamentar, como tem essa imagem aí, os dois ao mesmo tempo, em mamas diferentes, né? E aí depois, se for o caso, quiser revezar, pode revezar também, não tem problema. Um bebê sem risco, saudável, tá ali no meio familiar, não vai ter grandes problemas em relação a isso. A gente pode alternar, a menos que tenha algum tipo, o bebê, a criança mais velha tá com a cândida oral, então vai deixar um só para um peito, outro só para o outro peito, para evitar essa transmissão, né? Tentar reduzir a chance, mas a princípio não tem problema.
E aí conversar mesmo só sobre essas questões que vai precisar, que se ela quiser regular as mamadas do mais velho, talvez isso facilite, mas também se ela pensar em desmamar, é importante que desmame antes do bebê chegar, né? Porque isso é uma coisa importante. Às vezes as pessoas me procuram, eu tô grávida, mas eu quero desmamar. Eu ainda amamento meu filho, então vamos desmamar o quanto antes o outro chegue, para que não haja associação do mais velho de que tirou o peito porque chegou o pequeno, porque isso também pode ser um processo doloroso para todos. E aí, normalmente, a minha conversa é essa, né? Mostrar que é da vontade dela, obviamente, a escolha, o que ela topar vai ser, mas mostrar que tem alguns desafios e que é importante que ela faça essas escolhas antes desse pequeno chegar, porque também se, não, eu quero amamentar, quando o pequeno chegar, se ela decidir desmamar na primeira semana, eu não recomendo que isso aconteça. Eu vou pedir para que ela espere um pouco, se for possível, né? Algumas semanas até aquela criança se adaptar com o novo cenário para a gente proceder esse desmame, porque isso acaba sendo um pouco mais sensato também. Mas basicamente era para falar para vocês que não existe essa contraindicação, né? Então, se algum de vocês ainda acredita que haja alguma contraindicação, não existe. E é só por hoje. Ver se teve mais alguma coisa aqui. Acho que não. Só isso, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa ou quer trazer alguma outra contribuição? Pode falar, Manu. Só para lembrar que quem não assinou a frequência, assina, por favor. Gente, quem não assinou, assina agora.